Quem tem razão? Doutor César Dario Mariano, começo com o senhor, porque nós tivemos aí essa apresentação de uma denúncia gravíssima, pelo teor inicial, da campanha do presidente Jair Bolsonaro, de que houve a não inserção de 154 mil propagandas eleitorais, ou seja, que era previsto entrar sobretudo em rádios na região nordeste do país, principalmente na região nordeste do país. É um levantamento feito por uma empresa de auditoria da campanha e essa denúncia foi apresentada ao TSE. Ontem foi exatamente feita essa primeira denúncia e a resposta do ministro-presidente do TSE, Alexandre de Moraes, é que aquilo era realmente grave, ele estava aguardando provas, deu 24 horas de tempo, de prazo para que essas provas fossem apresentadas e disse que precisariam ser contundentes, como obviamente se espera que realmente sejam. Mas ele fez dois comentários, ele chamou aquele primeiro, o documento apresentado de apócrifo e também já fez uma ameaça de que se por acaso as provas não forem suficientes, ele ameaçaria justamente processar a campanha, ou seja, seria também uma reação. Daí a pergunta que se faz nesse momento, essa conduta do ministro Alexandre de Moraes, de que deu um prazo e já fez comentários sobre o que poderia vir dessas provas, faz parte do jogo, é do comportamento, o processo normalmente se daria assim. Nós fizemos esse debate aqui justamente para entender qual seria o processo, levando-se em conta que nós estamos num momento turbulento da eleição. Bom dia, Piotr, bom dia, Paulo, bom dia aos telespectadores. Normalmente não é assim que um magistrado age. O magistrado ele deve ser o mais imparcial possível. Óbvio que para decisão há necessidade de provas. Nenhum magistrado vai decidir se não houver provas. Normalmente é dado um prazo maior para a regularização de uma petição inicial. Normalmente são 5 dias. É o prazo previsto, inclusive, hoje no Código de Processo Civil. Só que a situação hoje é muito diferente. Haja vista a urgência da medida. Mas não é normal, dentro do processo, dizer que se não se demonstrar algo, haverá a possibilidade de se promover uma ação penal por um delito eleitoral. Isso não é normal, isso o magistrado normalmente não faz, até porque não pode se partir do pressuposto, e parece que há isso, de que não haveriam provas. Acredito, ou pelo menos quero crer, que um ministro de Estado ele não viria a público, chamaria uma entrevista coletiva sem que houvesse provas mínimas. Mas também me chama a atenção um relatório apócrifo, uma auditoria apócrifa. Isso não existe. Uma auditoria ela vem com o relatório e ela vem embasada em documentos. É assim que normalmente funciona. Agora, um documento apócrifo, realmente, ele não tem nenhum valor. Então, como eu disse, quero crer que existam provas. Se não existirem provas e se houver a intenção, veja bem, a necessidade de dolo, de tumultuar o processo eleitoral, de apresentar uma declaração falsa, se houver essa intenção, haja vista que os crimes previstos no Código Eleitoral são dolosos, a necessidade de uma finalidade específica, inclusive, ou seja, de falsificar, de tumultuar o processo eleitoral, aí não poderemos falar em delito. Agora, se houver efetivamente esse elemento subjetivo do tipo de querer fraudar as eleições, algo que demanda prova, demanda produção probatória, aí a situação realmente pode complicar para quem fez essas alegações. Doutor Paulo Hamilton, na sua opinião, nós tivemos esse comportamento, a decisão da campanha, que está se sentindo lesada. Aliás, ontem a entrevista coletiva foi muito dura em relação a isso. Alegam deixaram isso muito claro, um levantamento de consultoria contratada e que essas provas seriam todas apresentadas ao TSE. Mas aí veio a reação, e daí esse é o questionamento, se seria esse o comportamento do presidente do TSE diante do fato de que havia ainda um prazo a ser obedecido de 24 horas, muito menor do que os 5 dias, como fez aí menção o doutor César Dario Mariano, mas nós estamos a dias da eleição, então talvez o prazo seja curto por esta razão. Mas, na sua opinião, qual é a análise que o senhor faz deste caso? Boa tarde, Piotr, boa tarde ao doutor Dario, uma honra revê-lo.
Primeiramente, a justiça eleitoral é rápida e célere, né? Os prazos da justiça eleitoral são exíguos, 24 horas. E nesse momento precisa ser mais rápido ainda porque nós estamos às vésperas da eleição. O que se tem notícia é de um fato grave, não é? Que pode desequilibrar o pleito eleitoral, se esse fato for verdadeiro. O ministro Fábio Faria recebeu essa informação, não é? E eu quero crer na boa fé do ministro, não quero, até pela sua história, não quero crer que ele tenha dolo ou intenção de tumultuar o pleito, não é? Se essa notícia não for verdadeira, eu creio que ele foi induzido a erro. Houve uma denúncia ao Tribunal Superior Eleitoral e essa denúncia é acompanhada de um documento, não é, que consta o nome da empresa e o CNPJ da empresa, sem a devida assinatura. Ora, um documento sem assinatura é apócrifo. Não é tecnicamente apócrifo. Foi isso que o ministro quis dizer. Olha, o conteúdo probatório é apócrifo e dando 24 horas para que se traga um documento assinado ou que se traga provas contundentes para que o ministro possa instruir o processo. Né? Nós estamos vivendo um momento de muita lide, não é? Muito tormentoso, os ânimos estão acirrados. Então, talvez por isso que o ministro, né, deu esse alerta, olha, pode, se o documento for, se essa notícia não for verdadeira, se houver a intenção, isso pode se configurar como crime. Realmente, não é normal essa posição de um magistrado. O magistrado se mostra equidistante, mas alguns juízes costumam alertar assim. Eu, na minha vida profissional, me deparo, o juiz, olha, emende a inicial, sob pena de indeferimento. Recolha o preparo, sob pena do recurso não ser conhecido. Né? Então, talvez nesse sentido que o ministro Alexandre de Moraes trouxe esse alerta. Mas, doutor, aí o senhor usou algumas expressões que, mesmo nós que não lidamos diariamente com o direito, elas são bastante razoáveis. Bom, se você não apresentar, não vai ser deferido. Se você não juntar as provas aos autos, não vai ter andamento. Tudo bem, isso faz parte desse momento. Agora, a gente retoma aqui, até eu vou lembrar o caso da vice-procuradora da Procuradoria-Geral da República, no caso daqueles empresários, uma reportagem de jornal embasou uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, que, na verdade, suspendeu direitos de vários com relação a contas bancárias, congelou contas bancárias, congelou contas de internet, ou seja, da possibilidade das pessoas publicarem coisas nas redes sociais, telefones foram apreendidos, enfim, tudo isso. E também acolheu o pedido de um senador da República, que é coordenador da campanha do Lula, em relação a também se pedir, se não me engano, foi justamente a questão das contas bancárias, né, o congelamento das contas bancárias. Mas o tom exatamente de Alexandre de Moraes é que chama a atenção. Por isso que nós trouxemos os senhores aqui para entender esse momento. Doutor César, o doutor Paulo fez menção aqui, o senhor já tinha também tocado nesse assunto, de que é necessário que provas contundentes sejam apresentadas. Mas aí a gente volta a esse momento do TSE. Há uma crítica por parte de uma campanha de que o TSE tem sido muito mais simpático a um lado do que ao outro, ou seja, na hora de decidir, e eu não vou julgar cada mérito aqui, porque seria impossível, mas, enfim, é só uma crítica que está sendo feita. No momento, eu vou usar uma expressão agora do doutor Paulo, tormentoso que nós estamos passando, e de fato é. As eleições nesse momento estão sendo tensas, densas e intensas, né? E isso, obviamente, que atrapalha boa parte do processo. Mas, diante do quadro, é quase impossível imaginar que uma campanha faça uma denúncia dessa gravidade sem ter o que mostrar. Mas ainda vai depender dos ministros do TSE considerarem aquilo prova válida ou aquilo prova realmente importante a ponto de trazer outros questionamentos à eleição. Do seu ponto de vista, isso vai acontecer? Teremos um julgamento célere, primeiramente, mas, sobretudo, justo? Acredito que um julgamento justo, sim. Eu não posso partir do pressuposto, de maneira nenhuma, que ministro do Tribunal Superior Eleitoral vão pender para um lado ou para o outro. Isso seria inconcebível, seria até leviano da minha parte. Agora, nós estamos falando de uma decisão, no caso, de uma decisão liminar, né? Mesmo que seja uma decisão depois apreciada pelo Pleno do Tribunal Superior Eleitoral, ela não vai deixar de ser uma decisão liminar. Liminar vai ter que ser deferida ou não pelo relator, porque não dá tempo. A verdade é essa. A parte contrária teria que se manifestar, teria que ter parecer do Ministério Público, produção de outras provas. É assim que funciona o processo numa situação normal, mas nós estamos no pleito, às vésperas do pleito eleitoral.
Agora, qualquer decisão liminar, não há necessidade de uma prova cabal, há necessidade de uma prova suficiente para que o magistrado, naquela decisão, dentro de uma decisão provisória, em razão da urgência da medida, ele possa decidir. Há necessidade de que haja uma plausibilidade do direito, que haja provas, mas não uma prova que levaria a uma ação normalmente ser julgada numa sentença, que você precisaria de muito mais prova. Então, dentro de uma decisão liminar, a necessidade de plausibilidade, que aqueles fatos realmente sejam muito graves, que haja uma quase certeza de que eles realmente aconteceram. Porque a certeza processual só vai haver após a produção probatória, após as partes apresentarem os seus argumentos, o Ministério Público apresentar suas provas, as partes poderem apresentar provas e contraprovas. Então, vai ter que ser uma decisão rápida, célere, mas não há necessidade daquela certeza que nós chamamos processual, né? Quase que uma certeza absoluta, mas uma certeza processual, porque não seria o momento exato. Se formos aguardar essa certeza processual de uma sentença de mérito, muito provavelmente não será deferido agora. Doutor Paulo Hamilton, como é que funciona justamente esse caso de inserções de propaganda eleitoral? Por que chegamos ao ponto de, há dias da eleição, uma campanha vir de forma tão dura, fazendo uma acusação como essa e apontando ali, ter provas cabais de que foi, digamos, prejudicada durante a transmissão de horário eleitoral gratuito ou dessas inserções durante a programação? Porque tudo isso é muito bem, eu posso dizer, eu estou há 30 anos nessa profissão, as emissoras às quais eu trabalhei, algumas eram obviamente abertas, como é a Rádio Jovem Pan, mas enfim, tudo isso tem um procedimento interno lá, uma preocupação de obedecer claramente o que está acontecendo, a montagem de equipes específicas durante o processo eleitoral. Quem deveria zelar por isso lá atrás para que não chegássemos a esse ponto? O que acontece é o seguinte, nesse momento o que se busca é a igualdade de condições dos candidatos, em especial no segundo turno. Tem os 50% de inserções de um candidato e 50% de outro. Para garantir o quê? A igualdade de oportunidades, a igualdade de conquistar eleitores pela propaganda ou até mesmo a contrapropaganda. Como você colocou, isso é muito bem regrado e muito bem auditado pela própria emissora. A emissora tem que cumprir isso, não é? Os veículos de comunicação, sob pena de abuso do poder dos meios de comunicação, não é? Então, isso é grave. Se isso realmente ocorreu, e nós estamos falando em tese, porque até o momento não há prova, não é? Em tese, se isso ocorreu, desequilibra totalmente o pleito, não é? Maculando até o próprio processo eleitoral. Tá, e se por acaso considerasse essa hipótese, e de novo, estamos falando aqui em tese, em hipótese, mas é algo que chegou e que promete, tem tomado a discussão de ontem até hoje. Esse tamanho de mácula que vai ao processo eleitoral pode sugerir o que durante o processo agora? Isso pode sugerir, primeiro, a responsabilização grave dos meios de comunicação, não é? E dependendo, desculpe a expressão, o tamanho do rombo, até mesmo a nulidade do pleito. Tá, doutor César Dario Mariano, obviamente tomando em tese, até para entender quais são os cenários possíveis, óbvio que se as provas não forem contundentes, se houver dolo, o senhor já explicou o que pode acontecer, se não houver dolo, pode ser a justiça considerar não suficiente, tudo bem, perdeu aquela causa, a eleição segue. Mas na tese específica deste caso, disso ser considerado assim, as provas são contundentes e houve realmente o favorecimento de um candidato a outro, o senhor acredita nessa possibilidade de nulidade do pleito? Eu acho que o Tribunal Superior Eleitoral ele teria uma saída antes disso, que é oportunizar ao presidente Bolsonaro essas inserções. Seria praticamente um dia ou 2 dias de só inserções dele nas rádios onde elas não foram feitas. Agora, se realmente não for possível essas inserções, e pelo fato da ausência delas ter ocorrido a quebra da isonomia, isso macular o pleito eleitoral, ou ver a potencialidade de macular o pleito eleitoral, ou se suspende as eleições, ou se isso não for possível, aí nós não estamos falando em eleição, nós estamos falando em fraude. O processo eleitoral está maculado, ele é um processo nulo, aí não vai haver outra maneira, a não ser nós repetirmos esse processo eleitoral. Então, primeiro, vamos tentar oportunizar
essas inserções, se houver provas, óbvio. Segundo, seria melhor suspender essas eleições e fazer posteriormente. Agora, se depois, mesmo após as eleições, mesmo após o pleito eleitoral, se demonstrar que houve fraude, esse pleito eleitoral é nulo, porque isso viola um princípio básico da democracia, que é a igualdade de condições. A gente está falando de segurança das eleições brasileiras há muito tempo e, claro, até o momento a discussão era justamente sobre as urnas eleitorais. O próprio ministro Alexandre de Moraes tem sido extremamente duro em relação a isso, justamente com preocupação do ponto de vista de segurança cibernética, enfim. Nós já passamos pelo primeiro turno, estamos aí às vésperas desse segundo turno, mas essa foi a segurança até o momento e, ao que se tem de informação, tudo tem corrido bem, a menos que surjam fatos novos. Agora surge esse fato novo que não tem a ver com a urna, mas como a campanha se deu. Daí, doutor César Dario Mariano, o que teria falhado na Justiça Eleitoral? Eu posso entender que a rádio, por uma razão que eu prefiro aqui não entender, mas ela foi lá e decidiu não colocar, ou colocar as inserções só de um lado, repetir só de um lado e não colocar de outro. Tá, isso é um problema que aquela empresa de comunicação vai ter de responder. Mas quando eu tenho uma série de empresas que fizeram isso, já parece ser um método, tomando novamente em tese essa questão, levando aqui pelo valor da denúncia que foi feita ontem, que ainda vai ser avaliada pelo TSE. Mas, enfim, o que poderia ter sido feito, porque acho que o objetivo do TSE é menos punir uma infração e muito mais evitar que ela tivesse acontecido. O que poderia ter sido feito antes para evitar que ocorresse isso que está sendo alegado nesse momento pela campanha de Jair Bolsonaro? Vamos partir do pressuposto que realmente houve esse tipo de fraude. Como que funciona? O TSE ele manda spots. Spot é o que vai ser veiculado na rádio. Manda para lá e a rádio ela tem obrigação de exibir no horário determinado. E a rádio, creio eu, ela tem que depois prestar contas para a Justiça Eleitoral. E a Justiça Eleitoral vai ter que analisar se realmente essa prestação de contas está correta. Acredito que seja feito isso. Se não foi feito isso, primeiro, pode ser até mais grave, que não tenham sido mandados os spots. Eu vi hoje no Twitter do responsável pela campanha, de que haveria, não sei se é verdade, não sei se é fake news ou não sei dizer, vou deixar bem claro, de que algumas empresas, algumas rádios teriam reclamado que não receberam os spots para veiculação da propaganda do presidente Bolsonaro. Eu não acredito que isso tenha ocorrido, que seria algo muito grave partindo do Tribunal Superior Eleitoral. Não sei se é verdade, tudo isso depende de comprovação, mas está no tweet dele. É verdade, eu não sei. Agora, o que mais provável que tenha ocorrido, se for verdade, deixar bem claro isso daí, é a própria empresa, a rádio, não veicular a propaganda e não prestar contas ou prestar contas falsamente. Isso é extremamente grave. Tá, doutor Paulo Hamilton, eu vou só avançar um pouco com esse debate. De novo, essa questão da segurança. O que o senhor acha que ficou de aprendizado tão importante nesse momento? Porque, convenhamos, uma eleição tão tumultuada e tão densa, intensa como essa, eu creio que não tenha visto. Pelo menos não nos 30 anos que faço jornalismo, o senhor, como juiz do TRE, pode dizer aqui com mais propriedade. Mas o que pode ser levado para as próximas eleições para que a gente tenha, pelo menos, uma lógica mais pacificada no entendimento da justiça eleitoral, o que, obviamente, tende a inibir excessos por parte das campanhas lá na frente? É uma atuação mais efetiva da justiça eleitoral, não é? Eu nunca achei que ia pregar isso. Eu sempre preguei uma atuação mais restrita da justiça eleitoral, né? Sempre, quando eu estava no plenário do TRE, eu chegava a afirmar: nós não podemos intervir muito sob pena de apequenar a cidadania. Não é? O cidadão tem que ser livre para escolher seu candidato. A justiça eleitoral não pode interferir muito. Falava isso até em questão da fidelidade partidária. Mas quando há excessos, a justiça precisa interferir. Não é? Precisa interferir para evitar esses excessos. Como esse caso que está aí, que precisa ser apurado. Porque se isso for fato, é gravíssimo. Eu não creio que a justiça eleitoral não tenha enviado o material, né? A justiça eleitoral é muito bem estruturada, nós somos elogiados no mundo inteiro, não é? E se as rádios, por algum motivo, deixaram de veicular, isso tem que ser apurado.
Isso acontece diuturnamente em propaganda, não é? Então eu sou dono de um Magazine X. Eu contrato, né? O Piotr deve saber muito bem disso, que está no jornalismo, eu contrato aquele espaço, 30 minutos, 10 minutos de várias inserções, não é? E há um controle disso. A emissora me dá uma contraprestação para uma fiscalização, não é? É isso que ocorre. Então, quero crer que isso não tenha acontecido. É um fato gravíssimo se ocorreu. E aí o meu colega de debate, o ideal seja mesmo oportunizar para o candidato Bolsonaro que tem essas inserções se esse fato ocorreu. Ou senão, isso vai macular o pleito. Infelizmente, nós estamos falando em âmbito nacional, mas eu acompanhei na Justiça Eleitoral, quando estive lá, isso é muito comum em pequenas cidades do interior de São Paulo, né? É só entrar no site do TRE, vocês vão verificar lá, eleição suplementar em tal cidade. O que é isso, eleição suplementar? Foi uma eleição que foi declarada nula, porque um jornal abusou dos meios de comunicação, o abuso do poder econômico. Infelizmente, se isso ocorreu em âmbito nacional, uma afronta à democracia, não é? Doutor César Dario Mariano, o que o senhor acha que vai ficar de compreensão melhor para que a gente tenha na próxima eleição, e teremos daqui a 2 anos, teremos eleições municipais. Elas são municipais, mas tudo fica nacionalizado, sobretudo pelas eleições nas grandes cidades, sobretudo nas capitais. E a gente vai ter, obviamente, também esse tipo de coisa de uma atuação muito forte das redes sociais, que elas chegaram para ficar, elas vão acontecer. Tem a lógica da liberdade de expressão das pessoas, há os excessos e, obviamente, a gente está questionando esse fato. Mas o que o senhor acha que vai ficar de aprendizado e de entendimento? O que o senhor acha que pode ser usado para melhorar esse momento eleitoral do Brasil numa próxima eleição? Olha, essas eleições é algo que eu nunca vi. Eu também trabalhei em eleições, várias oportunidades, eu nunca vi uma situação dessa, até porque à época, há 10 anos, mais ou menos, não existia hoje, não existia como nós temos hoje, esses meios de comunicação que em real time, online, que as pessoas sabem em questão de segundos o que aconteceu. Primeira coisa, nós vamos ter que ter uma regulamentação melhor para que não ocorra esse fato, que se não ocorreu, pode ocorrer, não sabemos ainda, em eleições posteriores. Então, uma auditoria, um controle maior dessas inserções. Segundo, regulamentar o que seja fake news, porque eu não sei o que são fake news hoje. Algo pode ser fake news para mim e não ser fake news para você. Sim, é fato. Essa é a verdade, né? Porque se é fato que realmente aconteceu, isso não é fake news. Agora, se alguém abusa da liberdade de expressão para deturpar esse fato, né, dar uma outra visão desses fatos, aí é fake news. Então, nós vamos ter que regulamentar isso. Quando efetivamente uma inserção vai poder ser retirada do ar, regulamentando inclusive o que seja fake news, né? Porque hoje nós não temos isso, não dá para saber. Cada magistrado pensa de uma maneira diferente. Então, nós vamos ter que ter esse tipo de regulamentação para que não ocorra nas próximas eleições, deixando muito claro, censura não é permitida. Se há uma punição, essa punição vai ser sempre posterior, desde que exista uma norma que puna determinada conduta. Isso daí tem que deixar muito claro, censura não. Deixa ele fazer, inclusive, numa última rodada aqui, e 30 segundos para cada um dos senhores, por gentileza, o que nós estamos perguntando para o nosso espectador. Até porque a ideia, e isso tem sido deixado muito claro pelo TSE, é de alguma forma uniformizar ou controlar exatamente o que está sendo dito, e foi exatamente o que discutimos há pouco. A pergunta que nós estamos fazendo na nossa enquete, vamos só colocar a enquete novamente, Demétrios, por favor? O que nós estamos perguntando para o nosso espectador é justamente isso. O eleitor brasileiro precisa de ajuda no sentido de tutela, no caso de poderes específicos, na hora de avaliar o noticiário da eleição e decidir seu voto? 38%, 38,89% dizem que sim. A maioria, de 61,11%, dizem que não. Ou essa maioria diz que não. Doutor Paulo Hamilton, a pergunta para o senhor. O senhor acha que o eleitor precisa desse nível de tutela que nesse momento está sendo implantado pela Justiça Eleitoral? Não, o eleitor não precisa de tutela. Se parte do pressuposto que ele tem capacidade civil. Se o eleitor ele tem capacidade para casar, para comprar, para praticar vários atos da vida civil,
Embora o ato de votar seja um ato de extrema importância, porque diz respeito a toda a coletividade, eu preciso partir do pressuposto que o eleitor tem capacidade, tem plena capacidade. O que eu preciso tutelar e regulamentar são as informações que chegam ao eleitor. Como o nosso colega falou, o que é fake é aquilo que é falso. Eu acho que isso, a Justiça Eleitoral precisa agir de uma forma enérgica. Ora, se eu tenho uma informação falsa, isso precisa ser retirado do ar, isso precisa ser punido, etc. Agora, se é fato, eu não tenho como negar. Não é? Pode ser até que se ofenda a personalidade, mas se é fato, é fato. Ora, se o Piotr, agora, até uma forma jocosa, se o Piotr falar, olha, quem vai começar a falar primeiro agora é o debatedor careca, serei eu que vou falar. Isso é fato. Eu posso até me ofender, mas isso é um fato, não é fake news. Então, eu achei muito importante o que o nosso colega debatedor colocou, é isso, é separar o que é fato, e o que pode ofender a personalidade, não é? O que pode melindrar. E aí, se você me permite, um outro aspecto. Quem vai para a vida pública também abre mão de parcela da sua personalidade. Eu preciso ter o couro mais duro. Ora, se eu estou indo para o debate, eu preciso ser confrontado, trazer questões do meu passado. Se eu gosto da intimidade, eu não vou para a vida pública. Não é? Quem vai para a vida pública abre mão de parcela da sua personalidade, porque eu tenho dois direitos, a informação e a intimidade. Se eu vou para a vida pública, eu estou abrindo mão de parcela da minha intimidade e abrindo a possibilidade de uma maior informação. Doutor César Dario Mariano, rapidamente, qual a sua opinião dessa nossa enquete? Como é que o senhor responderia essa nossa enquete? O eleitor brasileiro precisa dessa tutela na hora de avaliar o noticiário e decidir o seu voto? Eu acho que não. Democracia é isso. Democracia, cada um vai decidir de acordo com o seu entendimento. Nós temos classes mais esclarecidas, menos esclarecidas, mas todos vão julgar de acordo com o seu entendimento. Ele não precisa ser tutelado de maneira nenhuma. Ele vai receber aquela informação, tem que ser uma informação fidedigna, ninguém aqui é favorável a notícias falsas, deturpadas, deixando muito claro, como eu já havia falado, que fato é fato. Fato não pode ser retirado da publicação, porque ele efetivamente aconteceu, está lá, todo mundo aconteceu. O que não pode é deturpar, falsear esse fato, dar uma versão totalmente diferenciada. Então, eu concordo com o doutor Paulo também. Doutor César Dario Mariano, procurador, professor, doutor Paulo Hamilton Siqueira Júnior, jurista, inclusive juiz eleitoral. Senhores, muitíssimo obrigado pela participação nesse debate aqui.